pelo seu pai ou pela sua mãe, Deus nunca te abandonou. Talvez o que esteja faltando no seu coração nessa noite é você olhar para dentro e dizer: o Senhor sempre foi o meu pastor e nunca me faltou. Que outra lição podemos aprender com Davi? Davi sabe se desviar dos ciúmes de seu irmão. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Sabe o que o jovem Davi faz? Respondeu Davi: que fiz agora? E somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi não absorve aquela violência verbal para si. Ele não enche o seu tanque, o seu coração, ele não enche o seu tanque de raiva e de ressentimento. O texto diz que Davi simplesmente se desvia daquele irmão e continua a fazer o que estava fazendo. Talvez ao longo da sua infância com seu irmão mais velho, cada vez que ele te dava uma espetada, você dizia: e o seu tanque foi sendo preenchido de uma vontade enorme de se vingar. E sabe o que aconteceu? Aquele irmão mais velho que sempre te tratou mal, ele hoje tem uma vida melhor que a sua. E sabe como é que você se sente? Aquela criança que ainda diz: Davi, ele não enche o tanque com esse sentimento. Ele se desvia daquele irmão e continua seguindo o que haveria de fazer. Tem algum familiar seu que gosta de dar uma fisgadinha de vez em quando? Aprenda com o jovem Davi. Desvia dele. Dá um drible mesmo. Ele pensar que você foi para um lado, foi. Mas não deixe o seu tanque ser preenchido pelo sentimento de raiva, de desgosto, de inveja. Qual a recompensa de sentir-se amparado por Deus e desviar-se dos ataques familiares? O Davi, o pai o coloca recanteado, o abandona. A mensagem existencial é que ele não serviria para ser rei coisa nenhuma. Os irmãos são completamente contrários a ele. E Davi em todo o tempo mantém-se sereno. Qual é a recompensa? A postura de Davi. Se você abrir a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo de número 1, você vai ler que depois que Davi derrota Golias, e realmente Saul, que é o rei nessa época, coloca Davi como o seu grande tutelado, casa Davi com a sua filha, eles passam a andar juntos. Saul se enche de ciúmes em relação a Davi, expulsa Davi, Davi vai viver como um errante, e ele vai se esconder numa caverna de Adulam. Mas a Bíblia diz que quando Davi está ali, quem é que vai ao encontro dele? Os seus pais e os seus irmãos. Você quer a sua família reunida? Não impute nenhum erro ou nenhum pecado ao seu pai ou à sua mãe, porque eles não deram uma coisa a você que eles também nunca receberam. Perdoe. Desvie-se das fisgadas familiares, porque a Bíblia diz que Davi fez tudo isso. Mas quando se encontrou em grande dificuldade, os primeiros a chegarem naquela caverna foi papai, mamãe e os irmãos. Qual é a terceira lição, terceira e última lição que podemos aprender com Davi? Deus honra seu filho e o coloca à mesa, ensinando-o a importância da igualdade.
Vejam como a questão na casa de Jessé é familiar. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Para que Samuel foi à casa de Jessé? Ou foi para ungir o novo rei? Aquele que era o escolhido de Deus para governar sobre Israel, sim ou não? Mas, quando o profeta Samuel ouve que ainda há um filho, acho que esse filho está lá recanteado, abandonado, porque é mais novo, está tomando conta de um punhadinho de ovelhas, o assunto, o tema muda. Olha a resposta de Samuel: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. O tema não é mais: não vou ungir ninguém enquanto ele não vier. Eu não vou fazer a oração final da consagração sem que ele venha. Eu não vou orar sem que ele venha. Não! Manda ele vir. Porque enquanto o seu filho mais novo, ele não estiver aqui, nós não vamos nos assentar à mesa. Sabe por quê? Qual é o significado da mesa? A partir do chamado Corban Pesach, ou Páscoa, nasce a simbologia da mesa judaica como elemento de conexão religiosa e cultural. A seudá, a refeição judaica em que corpo e espírito se alimentam enquanto se ingere o alimento. A mesa judaica tem o papel de servir de pilar para a harmonia entre as gerações que compõem o povo e é fundamental na ajuda de transmissão dos conteúdos judaicos, assim como superar conflitos entre os indivíduos. Isso retirado de um livro da cultura judaica. A mesa judaica não era apenas um local como nós no mundo ocidental de refeição, mas era ali na mesa que ao ingerir o alimento eu me alimentava fisiologicamente e espiritualmente. Era ali na mesa que os conflitos eram resolvidos. Por isso que o profeta Samuel diz: vá chamá-lo. Esse conflito será resolvido na mesa. Isso para Davi, ainda infante, tem um peso tão grande que no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, versos de 1 a 13, quando Davi já é rei sobre todo Israel, ele já é o famoso Rei Davi. Em um belo momento, Davi pergunta: há alguém ainda vivo da casa de Saul? Porque na época era comum um rei que toma o reinado, matar todos os familiares e descendentes do rei que foi deposto, porque senão sempre haveria uma tentativa de voltar ao trono. Depois que Davi já está pleno como rei, ele pergunta: há alguém vivo da casa de Saul? E respondem: tem uma pessoa, mas é um paralítico, é um aleijado, vive numa cidade chamada Lodebar. Não, Debar, graça. Ele vive numa cidade chamada Desgraça. O que Davi diz? Manda chamá-lo. Traz ele aqui. E ele vê aquele homem chamado Mefibosete e pergunta: você é parente de Saul? Sou filho de Jonas, filho de Saul, sou neto de Saul. E Davi olha para Mefibosete e diz: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre aonde? Aonde? Tu comerás pão sempre à minha mesa. Verso 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Morava Mefibosete em Jerusalém, verso 13, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Davi sabe o que é se sentir abandonado, vivendo